Fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, grande amor, grande Mãe, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajude a ter insight, vislumbres, maestros e maestras de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter vislumbres, insight, facilidade no conhecimento e nos mantenham firmes na busca da verdade. Assim seja, assim é. Rauxa, rauxa, alegria. Namastê também, né? Então vamos lá. Antes de. Vamos responder as perguntas. Boa noite, Jairo, que chegou agora. Alegrias. Benção, pai, benção, mãe, boa noite a todos. Então, vamos lá, começando da. São duas pessoas que perguntou, deixa eu achar outra. Deixa eu achar uma primeiro, que a outra é mais fácil. Aí uma pessoa pergunta, né? Ouvindo a última aula, fiquei refletindo sobre esse estado de Laya, né? Que é aquele estado que eu chamo, Laya é o sono yogi, né? Que esse é um dos maiores inimigos dos praticantes de meditação. Durante a meditação, devemos manter a consciência ou podemos ser aprisionados nesse estado de Laya, né? Seria o ego também a nos colocar nessa situação ou uma fuga da realidade? É tão difícil silenciar a mente que, para mim, a pessoa chegar nesse estado pode ser uma fuga inconsciente. Como se permitir caindo nas próprias armadilhas do ego que nos insiste em colocar à prova, né? Talvez ela quis dizer como não permitir, né, cair nas próprias armadilhas do ego que insiste em nos colocar à prova. Bem, primeiro, as provas diariamente, todos os dias, todas as horas, né? As provas é a própria existência, né? Então, tudo é prova, né? Então, agora, quando você está praticando meditação, a mente tem três estágios, né? Como, assim, o mais comum dela, não é que tem três estágios, fica esquisito falar assim, mas o mais comum dos estágios da mente é esse de vigília, de alerta, que ela está totalmente para fora, né? Ou quando ela se recolhe totalmente, né? E a consciência entra em sono profundo, onde até a mente tá ausente ali, né? Agora, esse estado seria um outro estado, né? Esse estado de Laya, que é quando você está buscando a meditação, a mente entra numa espécie de topor, né? Ela fica como narcotizada ali, mas não é uma coisa nem outra e não tem utilidade, né? Segundo os maestros, os grandes instrutores, isso não tem utilidade. Isso, pelo contrário, né? Isso é ruim se você está buscando a meditação, né? Quer dizer, você está buscando que a consciência se expanda, que você alcance o samadhi ou contemplação, são vários nomes para a mesma coisa. Transcenda, né? A transcendência. Então, e isso acontece, nem sempre isso pode significar uma fuga, né? Nem sempre, porque você está ali sentado para buscar um estado transcendental, né? Então, necessariamente, isso não é uma fuga, né? É muito difícil falar isso, né? Pode ser que em algum caso particular pode até ser, né? Mas é muito difícil falar isso. E também uma armadilha do ego também pode ser em alguns casos, mas não necessariamente também, né? O que acontece, principalmente para quem está iniciando na meditação, é a falta de atenção mesmo, né? De manter a atenção, ou a pessoa está muito cansada também, né? Se você vai, né, fazer sua prática de, de meditação e está muito cansado, a chance de você cair num sono é muito grande, né?
Então é isso, espero ter respondido. Agora tem mais uma aqui, e é no mesmo tema também, mas é uma pergunta mais, talvez, mais pessoal, né? A pessoa fala também, né? Nos últimos tempos têm ocorrido situações semelhantes à Laia, descrito na semana passada. E lembro que tem acontecido persistentemente, né? Essa aqui é uma pessoa que tem uma prática diária de meditação, né? Acredito que seja talvez um topor particular, diferente dos normais grosseiros, uma vez que ele acontece logo no início da meditação, antes mesmo de completar a terceira respiração. Quando no início da meditação, após preparado o ambiente adequar, para me acomodar na postura adequada, faço um relaxamento para tornar o meu ser um estado mais centrado em si e com a consciência mais ampliada. Então, no início, a experiência com uma respiração nasal, onde permite o ar movimente livre, muito sutilmente, a ponto de quase não perceber se está inspirando ou expirando. Você vê que isso aqui é uma pessoa que já está há muito tempo na prática, né? Por mais que tente resistir, é nessa fase que perde a consciência abruptamente. O tupor vem e domina de um modo muito sorrateiro, só se percebe que estava no estado de profundo torpor, né? Quando a manifestação do primeiro pensamento começa a surgir. Sendo que o mais difícil é transpor essa fase, uma vez que para desfazer do vício preciso deixar de praticar por algum tempo. Só reiniciei a prática da meditação com os dias alternados e com as respirações normais. Assim sendo, como devo transpor essa fase com esse tipo de respiração? Então, vamos por partes, né? Vamos por partes. É, todo o nosso ser, né, a gente vai criando hábitos, né? Hábitos também tem os hábitos positivos e os hábitos negativos, seja eles quais forem. E o que que a gente chama isso em psicologia? São condicionamentos, né? Isso tem um lado positivo, né? Que é que você, sabendo disso, você pode condicionar a mente para fazer determinadas coisas. Depois de um determinado tempo, ela passa, né? Você passa a fazer aquela coisa rotineiramente, né? É a mesma coisa quando você quer meditar, aí no início tudo dá difícil, o corpo costa. Depois de um tempo, né? Você condiciona os corpos, a mente, o corpo astral, o corpo físico etérico, e aí, aí tudo aquilo passa a ser normal, né? Ou você quer criar hábitos bons de comer frutas de manhã. Então você começa forçando ali, um dia você come, depois de uns 2, 3 meses é natural, você já levanta, você já quer a fruta porque você criou um condicionamento, né? Ou um hábito bom, né? E aí tudo bem. E eu estou falando isso em função de quê? É, quando você está na prática de meditação, ou seja, está buscando essa transcendência. Não importa a técnica, não há crítica às técnicas aqui, não. Você está criando um condicionamento, né? Você está condicionando todos os seus corpos, corpo mental, né? Corpo emocional, que é o astral, e o corpo físico etérico. E a partir do momento que você começa a criar esse condicionamento, pode surgir dentro desses condicionamentos outras coisas que podem surgir, às vezes até pensamentos repetitivos ou até incômodos repetitivos de alguma posição do corpo, aquela coisa toda. E aí, até aí está tudo dentro de uma normalidade para entender isso. Mas a partir do momento que nem a pessoa está falando que esse estado de torpor já entra quase que automático, né? A partir a partir de uma certa técnica ou prática que ele está fazendo ali, então é sinal que isso já tomou conta, né? E aí o que que você tem que fazer? Se você tem que descondicionar, né? Tem que descondicionar. Você tem que fazer, não fazer mais tudo aquilo que você vinha fazendo, para quê? Para que não chegue naquela margem onde o tupor acontece, né? Criar outro sistema para fazer a mesma coisa. E isso
isso, por um lado, é bom, porque mesmo os praticantes de algumas técnicas acaba criando, é, como é que podemos falar? Você cria uma zona de conforto também. Talvez isso está chegando justamente para estar mostrando que precisa mudar, né? Mudar a forma de que está praticando, né? Se pratica relaxamento, não faz relaxamento. Se pratica respiração, não faça respiração. E isso durante uns 3 meses, 4 meses, entendeu? Vai ser meio desconfortável no começo, porque tudo está condicionado para fazer uma determinada coisa. Aí você inicia de uma forma totalmente diferente, já se programa, né? Não, então eu vou fazer assim, 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 e aí não tem como esse condicionamento do Laya entrar, né? Esse sono yoga ou essa outra fase da mente que é de topor, né? Entrar. É minha é minha sugestão, né? A pessoa está pedindo uma sugestão, eu estou dando a sugestão. Agora, como você vai fazer isso? Aí você escolhe, né? Mas tem que quebrar essa respiração e esse relaxamento corporal. Quebrar que eu falo é não fazer, entendeu? Não faz nem relaxamento corporal e nem faz respiração. Senta simplesmente ali, né? Fecha os olhos e faz outra técnica, né? Ou faz mantra, não sei. Aí vai pela intuição, vai pelo seu eu divino, pede orientação a hora que for dormir, pede orientação durante o dia, que vai vindo. Aí a outra forma de praticar vai surgir e o sono e a laia não vai chegar. Então tá, vamos voltar ao nosso livro, né? Estamos na página 78, para quem está com o livro. Aí, continuando a conversa da semana passada, né, que a pessoa estava fazendo várias perguntas, nós paramos, ela continua as perguntas, né? Então ela continua. Eu ainda digo que percebo quem sou quando estou próximo do Swami. Quando estou afastado dele, posso lembrar disso como um fato, mas não experimento diretamente. Não. O que que ela está dizendo aqui? É óbvio, né? Quando você está, pelo menos para a grande maioria, quando você está perto de uma pessoa que já é realizada, que a mente dele está em perfeita paz, né? Já transcendeu, você está perto de um ser desse, por osmose, a sua mente acalma também, né? E aí fica mais fácil. Ela diz que quando está próximo, está fácil dela perceber quem é, mas quando se afasta, ela não consegue, né? Aí ele vai responder. Isso acontece porque você se identifica com o corpo e a mente. Sua mente está fazendo você acreditar que certa experiência só pode acontecer quando você se encontra em determinado lugar. Tá vendo? Isso é condicionamento também. Abandone essa identificação e você descobrirá que o ser está em todo lugar. Você o perceberá ou conhecerá e será o eu real em qualquer lugar que for. Tudo é o Swami, inclusive você mesmo, né? Ou seja, tudo é o grande espírito, né? E o grande espírito está em tudo e em qualquer lugar, né? E a resposta dele é verdadeira, né? A mente condiciona você estar perto dele, mas por um outro lado também, né? Você estar perto de uma pessoa dessa é um facilitador imenso, né? Não pode também ignorar isso. Aí segue as perguntas. Como abandonar a identificação com o corpo, particularmente quando eu não estiver na presença do Swami? Eu continuo praticando, mas não tenho aquela experiência. A Namalai responde: Medite, eu sou o ser. Se você fizer isso, a ideia de que você é o corpo irá embora. Eu sou o ser. Ainda é uma ideia, e como tal pertence a Maya, né? Maya, aquilo no sentido de que é o véu que encobre a realidade, né? Assim como todas as outras ideias. Mas você pode começar a subjugar Maya, abandonando ideias completamente errôneas que lhe prendem e causam problemas.
Como fazer isso? Substitua-as por ideias que reflitam melhor a verdade e que sejam úteis para conduzir a esta verdade. Para cortar o ferro, se usa-se outro pedaço de ferro, né? Ou um aço mais duro. Numa batalha, se alguém atirar uma flecha em direção a você, você responde atirando outra de volta. Em Maia, se a flecha de uma má ideia vier rapidamente em sua direção, esquive-se dela. Não deixe lhe perfurar ou você acabará sofrendo. Então, em retaliação, lance de volta a flecha. Eu sou o ser, para o lugar de onde a ideia errônea surgiu. Vamos terminar todo o parágrafo, aí depois a gente faz comentários, ou abre para comentários também. A sadhana, né? Sadhana, ou seja, a prática, é um campo de batalha. Você precisa ser vigilante. Não aceite a entrega de crenças erradas e não se identifique com os pensamentos que surgem que lhe causarão dor e sofrimento. Mas se essas coisas começam a acontecer a você, lute, responda de volta afirmando: eu sou o ser, eu sou o ser, eu sou o ser. Essas afirmações vão enfraquecer o poder das flechas. Eu sou o corpo, entre aspas, né? Das flechas, né? Eu sou o corpo, né? E finalmente criarão uma blindagem tão boa que quando o pensamento eu sou o corpo surgir em seu caminho, não terá mais o poder de lhe tocar, afetar ou fazê-la, né, sofrer, né? O que que o Anamalai está ensinando aqui para essa pessoa que perguntou, né? É, ele está passando uma técnica, né? É uma arma, né? Eu sou o ser, né? O ser aqui é letra maiúscula, né? O ser aqui é o grande espírito, né? Eu sou o ser, né? Então, essa é uma das ferramentas que você pode estar usando quando começa a vir pensamentos intrusos, né? Quando ele fala o pensamento é o corpo, ninguém tem esse pensamento, eu sou o corpo. Esse pensamento não fica vindo, mas o pensamento eu sou o corpo que ele diz é tudo aquilo que está ligado ao ego, né? É tudo aquilo que está ligado ao mundo. Tudo aquilo que está ligado ao mundo está ligado ao corpo, né? Então, qualquer pensamento que vem, você usa usa como escudo ou usa como defesa, eu sou o ser, né? Ou eu sou consciência, né? E aí tem vários nomes que pode falar, eu sou Brahman, né? E aí vai. Eu sou consciência também é um, é uma frase muito importante e fácil, porque isso é uma verdade eterna, né? E mesmo, e mesmo a nível egóico, é fácil de reconhecer essa verdade, né? Eu sou consciência, né? Isso ninguém tem dúvida que você é consciência e está existindo, né? E existência e consciência é junto, né? Inseparável, né? Não pode haver existência sem consciência e não pode haver consciência sem existência, né? As duas coisas estão sempre juntas, né? Alguma dúvida, algum comentário? Vou pegar uma água aqui que já secou a boca. Bem, então vamos seguindo aqui, vamos seguindo em frente aqui, vamos ver a próxima pergunta e a gente vai esclarecendo cada vez mais, né? Para permanecer como eu mesmo, para ter essa consciência, eu sou o eu real, é suficiente que simplesmente ouça esse som eu, porque eu o escuto em toda parte. Eu vou ler aqui tudo que vai ficar mais fácil de entender o que que a pessoa está dizendo sobre esse eu aqui, esse som eu, né? Ana Malai responde: se for constante, isso será suficiente. Se você não esquecer o seu eu real, isso será suficiente.
Seu eu real é tudo. Nenhum átomo existe separado do ser. Você, o verdadeiro você, o ser, né? Tudo maiúsculo, né? Ser maiúsculo, né? Abrange tudo. Quando eu digo abandone sua identificação com a ideia eu sou o corpo, não quero dizer que você não é o corpo, eu quero dizer que você deve abandonar a ideia de que você é somente o corpo. Olha, agora começa uma explicação mais aprimorada, né? Você é todos os corpos, todas as coisas, toda a criação, mas paradoxalmente, esse conhecimento não se revela a menos que você abandone a identificação com objetos particulares, como a ideia eu sou o corpo e pensamentos limitantes, eu sou tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, né, aquela coisa toda. Quando você tiver abandonado todos os pensamentos, todas as identificações, o conhecimento verdadeiro repentinamente se manifesta em você. Eu sou o ser não manifesto, eu sou também toda o todo da manifestação, né? Então eu digo às pessoas, esse corpo físico não é você, a mente não é você. Vá além e perceba o que realmente está por trás delas. Isso é feito para motivá-las a abandonar suas ideias incorretas e limitantes. E assim elas podem ter a experiência direta, que é verdadeiramente real. Estou pedindo às pessoas para ficarem conscientes da realidade, corda, né? Ao invés de se confundir e serem desencaminhadas pela ilusão mental da cobra, né? Depois a gente vai estar explicando isso aqui também, né? Mas eu acho que vocês já lembram dessa analogia, né? Aqui ela fala, esse som, lembra que a gente falou lá atrás, que ela tinha falado do que está sempre ouvindo o som eu, né? É, não é um som que fica falando eu, né? Pelo menos é isso que eu entendo, né? Vou deixar bem claro isso. É, esse som é um som interno, né? Não é um som, não é, é que é difícil de explicar, né? Não é um som que vem externo, é um som que vem, né? É um som que existe quando a mente está calma, há um tipo de um zumbido parecido com o zumbido de abelha, que é para tentar explicar, né? O vu, é mais ou menos isso. Mas você não ouve com o ouvido externo, né? É um som que você apercebe. Na realidade, você não está ouvindo. Você percebe esse som, né? Percebe quando você está relaxado, ou quando está fazendo a prática de meditação, ou quando vai dormir, né? A hora que você deita para repousar, né? Está bem relaxadinha, esses sons também aparecem, ou quando fica quietinho, aparece esse som. É isso. A gente já falou dele. Peraí, eu voltei para cá, agora já. Espera um pouquinho aqui, que eu deixo eu pegar a página da onde eu comecei, que eu dei uma perdida aqui. Tá, já me reencontrei aqui nos parágrafos aqui, né? Então, ele está falando, ele está ensinando aquilo que é bem básico, né? Bem básico, assim, pelo menos para quem já caminha há um pouquinho, né? O que que é esse bem básico? É que nós não somos esses corpos, né? Nós estamos existindo nos corpos, né? Isso é óbvio, isso, pelo menos isso é óbvio para todo mundo. Todos nós estamos aqui nos corpos, né? Corpo físico, corpo mental, corpo astral, todos nós estamos existindo, mas não somos esses corpos, né? Então essa verdade tem que ficar latente, né, em cada um e não ter dúvidas, né? Enquanto você tem dúvida que, que você não existe além desses corpos, né? Precisa superar essas dúvidas, né? Nós existimos além desses corpos, né? Como ser, né? Como existência, como espírito, né? Isso não pode ter dúvida. Não é que não pode, né? Se tem dúvida é porque está podendo, né?
mas essas dúvidas já é para ser ultrapassada, para estar além, né? E é isso que ele está falando para essa pessoa, para ultrapassar esse limite aí, né? E você se reconhecer como sendo o ser, né? Como sendo parte desse ser divino, parte desse Brahman, parte desse grande espírito, né? O grande mãe, todos os nomes e que pode se falar do Deus manifestado, né? E nós somos isso. Somos uma minúscula parte, somos essa centelha aqui existindo no aqui e agora, né? Na eternidade do aqui e agora, né? Quer queira ou quer não queira, né? E aí ele fala, né? Ele está pedindo para as pessoas ficarem conscientes da realidade corda. Lembra da corda? Corda e a cobra, né? Você vê um pedaço de corda lá numa meia luz ali num lugar mal iluminado, ela pode parecer uma cobra, né? E você confunde, né? Aí você confunde com a cobra é a ilusão, é que ele está pedindo para você ver a realidade. O que que é a realidade? A realidade é que aquilo não é uma cobra, aquilo é uma corda, né? E essa corda, e a mesma coisa com o mundo, né? O que que é o mundo, né? O mundo é o próprio grande espírito, né? Próprio Deus, próprio Brahman, próprio Lorum ali existindo, né? A substância que está por trás de tudo e o mundo está projetado nele, né? Perguntas, comentários? Seguindo em frente, então. Esse pensamento eu, entre aspas, aqui parece vibrar na mesma velocidade que o som e o sentimento de eu. Então, quando eu penso eu, lembro-me do som. Isso parece acontecer por si mesmo, porém, mais tarde preciso pensar eu para lembrar dessa vibração que está acontecendo. Então, a pessoa aqui já, né, ela está falando a dúvida dela, né? O pensamento eu parece vibrar na mesma velocidade desse som interno que ela ouve e o sentimento do eu. Então, quando eu penso eu, ela lembra do som. Isso parece acontecer por si mesmo. Porém, mais tarde, ela precisa pensar no eu, para que possa lembrar dessa vibração que está acontecendo, né? Então, ela precisa se interiorizar, porque esse som é interno, né? Não é externo, né? Então, você precisa voltar para dentro, para o seu trazer a mente, né? Interiorizar a mente para que você possa ouvir esse som. Então, a Namalai vai responder para ela. Uma vez que você esquece seu eu real, a única maneira é se voltar para o eu real. Se a luz for mantida acesa o tempo todo, a escuridão não poderá entrar no seu quarto. Mesmo que você abra a porta e a convide para vir, ela não pode entrar. A escuridão é apenas a ausência de luz. Do mesmo modo, a mente é apenas uma área de escuridão auto-infligida, na qual a luz do ser foi deliberadamente excluída. Você vive na escuridão ao insistir em acreditar em ideias que não são válidas. E vive na luz do ser quando abandona todas as ideias, tanto as boas quanto as ruins. O parágrafo é autoexplicativo, né? É autoexplicativo. O exemplo é um exemplo muito bueno, né? Se, se a luz do quarto está acesa, a escuridão não vai entrar, né? E o que que é escuridão? O que chama de escuridão dentro dessa filosofia? A ignorância, né? A ignorância de não saber a verdade, né? É nesse sentido que é a ignorância, né? Ou também chamada de avidia, né? Então é isso. É, é se é ir buscando essa luz o tempo todo, manter a consciência o maior tempo possível. Todos nós sabemos que isso não é uma tarefa fácil, isso é uma tarefa de Hércules mesmo, né? É um trabalho diário, hoje consegue um pouco, amanhã um pouco, outro dia às vezes não consegue nada, outro dia consegue mais um pouco, e assim vai, né? É manter essa luz, né? Essa luz que a gente chama é a consciência, né? Manter a consciência o maior tempo possível. É isso, é isso. Vai mantendo, um dia menos, outro dia mais. Nananã, nananã. É isso.
é não parar, né? E tirar as ideias, né? Tirar as ideias ruins, né? Pensamentos ruins é pior, né? Se você der vazão para pensamentos ruins e sentimentos ruins, você não vai, você não vai se manter em equilíbrio, né? E quando está em desequilíbrio, para voltar para o equilíbrio, é um trabalho sério, né? Não é fácil, não. E aí precisa estar tendo humildade de estar sempre pedindo para as forças superiores, né? Que você acredita, que você tem fé, né? Para que te tire daquele estado. É só pedir. Pede, né? Se não resolver num dia, no outro resolve. Se não resolver no outro, no outro resolve. Tem que ter fé. Essa é a fé naquilo que você. Lá, lá nos seres espirituais, ou nas divindades espirituais, ou no próprio grande espírito, na própria grande mãe, de que aquilo vai diluir, né? E lembrando que tudo é prova, né? Tudo você está passando por momentos que está te colocando à prova ali de como você reage, como você age, né? Ou senão você está aprendendo, tem algum aprendizado ali que ainda não foi concluído, né? E essa menina bonita aí, Silvana? Ela, benção, pai. Ela quer falar oi pro senhor. Oi. Oi, moça bonita, É a alegria. neta da Regiane, Que minha bom, bisneta. que bom que você está aí, moça. Novinha já aprendendo, né? Queria eu ter começado nessa idade. Ela Mas, fala que ela é macumbeira, pai. então, e não tá bom? É o pai Zé. E não tá bom? É o seu pai? É, meu pai. Ela perguntou se é meu pai. Eu falei, é, meu Sim, pai. É o sim. pai Zé. Então vamos seguindo aqui. Que alegria. Então você está dizendo que acreditar que eu sou o corpo e uma pessoa em particular é puramente imaginação, ou melhor ainda, um mau hábito do qual eu devo tentar me livrar? Ana Malaya responde: correto, esse hábito se tornou muito forte porque você o vem reforçando, ou tem reforçado e fortalecido por muitas vidas, né? Muitas existências, isso é importante, mas ele irá embora se você meditar em seu verdadeiro ser. O hábito derreterá, tal como o gelo torna-se água. É isso, né? Buscar o eu superior, buscar o divino em si, buscar a alma, todo dia, toda hora se der, né? Hora que lembra, pelo menos, né? Está sempre ali. Por isso que é importante práticas regulares, né? Pelo menos uma vez por dia, mais ou menos determinado horário, sempre poder ficar quietinho e pensar nessas coisas. Se não pode muito tempo, né? Tira ali pelo menos 15 minutos, né? Melhor que nada. Mas tira, né? Faz um hábito, né? Lembra que a gente estava falando de condicionamento? Condiciona. No começo é difícil. Passou uns 2, 3 meses, tudo fica fácil. Tudo cria-se condicionamento. Esse, a nossa mente é condicionável, né? E isso é importante saber, né? E, e essa técnica, e o pessoal que faz propaganda e marketing sabe disso, né? E usa isso, né? Então, e você também sabendo disso, você fica esperto para algumas coisas para não deixar determinados condicionamentos que você não quer deixar acontecer, né? Isso estou falando na vida como um todo, né? E criar bons hábitos também, né? Criar bons hábitos é ter firmeza naquele hábito lá, né? Eu digo, um hábito, por exemplo, tomar banho todo dia. Não, hoje está muito frio. Nossa, a temperatura está baixa, eu não vou tomar banho. Pronto. Não, tem o hábito de tomar todo dia, aquilo fica fácil, mesmo no frio, né? É, uma vez, outra pergunta. Uma vez o Bhagavan comentou que o livre-arbítrio é não existente, que todas as nossas atividades são pré-determinadas e que a única escolha verdadeira é.
identificar-nos com o corpo que está executando as ações ou com o ser, em maiúsculo, né, subjacente, no qual o corpo aparece, né? Uma vez alguém disse a ele: se eu soltar esse leque, isso será o ato que estava destinado a acontecer nesse momento? Ou seja, a pessoa estava com o leque lá, né? Testando o Bhagavan, né? Ó, tô com o leque aqui, se eu deixar cair é porque Deus quis. É mais ou menos isso que está dizendo a pergunta dele, né? E a resposta do Bhagavan, né? Sim, será um ato predestinado. Eu assumo que essas ações predestinadas são todas ordenadas por Deus e que, consequentemente, nada acontece que não seja da vontade de Deus, porque nós, como indivíduos, não temos poder para nos afastar do roteiro determinado por Deus. Lembra que isso aqui é uma pergunta, né? Não é o Swami que está falando, é a pessoa que é o perguntador lá, ou a perguntadora que está fazendo. Daí surge a questão: se eu me lembro do ser maiúsculo, isso é a vontade de Deus? E se em dado momento esqueço de lembrar, também é a vontade de Deus? Uma boa pergunta, hein? Ou tomando o meu próprio caso, se eu fizer um esforço para escutar o som e esse som interno eu, isso é a vontade de Deus ou é um esforço individual? Nossa, bastante interessante a pergunta, né? Se tudo está predestinado, então qualquer coisa que eu fazer está predestinado. Aí é que tem as armadilhas de interpretações errôneas das coisas levadas ao pé da letra, né? É, é. Então, se tudo é porque Deus quer, se eu não fizer nada também é porque Deus quer, né? É, é. Mas vamos lá, a Ana Malai vai responder aqui. O esquecimento do ser, maiúsculo, né, acontece devido à não inquirição. Então, eu digo, remova o esquecimento através da inquirição. Inquirição é autoinvestigação, né? Quem sou eu, né? Esquecimento ou não esquecimento não é parte do seu destino. É algo que você pode escolher de momento a momento. Foi isso que o Bhagavan quis dizer. Ele disse que se você tem a liberdade de se identificar com o corpo e suas atividades, ou ao fazê-lo, esquecer do ser. Ou você pode se identificar com o ser e ter a compreensão de que o corpo está executando as suas atividades predestinadas, animado e sustentado pelo próprio poder do ser, né? Do grande espírito aqui, né? Se você tiver uma lamparina e esquecer de abastecê-la com óleo, a luz produzida pela chama vai se apagar. O seu esquecimento e falta de vigilância faz a chama apagar. Seus pensamentos estavam em algum outro lugar e você se descuidou de abastecer a lamparina. A cada momento você tem apenas uma escolha verdadeira. Desculpa, deixa eu... A cada momento você tem apenas uma escolha verdadeira: estar consciente do ser ou se identificar com o corpo e a mente. Se você escolher o último, não culpe Deus ou a vontade de Deus ou o destino. Deus não faz você esquecer o ser. Você mesmo está fazendo essa escolha a cada segundo da sua vida. Esse parágrafo aqui é muito profundo, né? E merece uma grande reflexão de todos nós em algum momento, né? Se tudo está predestinado, né? Mas o que que o Bhagavan disse em relação ao livre-arbítrio, né? Que você tem uma margem de livre-arbítrio, você pode escolher estar consciente do ser ou tá totalmente identificado com o corpo, com o mundo. Então esse é o nosso é a nossa liberdade aqui de escolha, né? Se você está identificado com o mundo, você vai estar fazendo as coisas com o mundo de acordo com aquilo que você acha que é para fazer, né? E você fazendo as coisas de acordo com aquilo que você acha que vai fazer, você raramente vai estar seguindo a direcionamento da sua própria alma, do seu próprio espírito para essa encarnação. E isso, com certeza, vai vir aquilo que a gente chama de sofrimento ou dor, né? Que é para você lembrar que você tá, né? Que você é um ser divino e precisa estar aqui
está aqui para despertar, para reconhecer o divino dentro de você mesmo, ou seja, que a sua consciência se amplie, né? E que você se ligue em todos os planos de consciência que você exista, justamente, juntamente com o grande espírito, não a consciência cósmica, que fica mais fácil da gente entender, né? A gente precisa se unir a essa consciência cósmica, né? Que é a consciência do universo todo, né? Já fazemos parte dela, óbvio, né? Temos nossa existência dentro dela, nossa própria consciência faz parte dela. Só que precisamos estar dentro desse corpo, no estado, nesse estado chamado de vigília, consciente disso, né? Plenamente consciente, que a consciência totalmente, né? Já em união, né? Em união com a mente cósmica e ao mesmo tempo está aqui, né? Esse é o objetivo, né? Pra, primeiro, para transcender todas essas rodas de reencarnações, se tornar um ser liberto, né? Um Jiva Mukti, né? Esse que é todo o trabalho da busca, né? Perguntas aí? Essa questão do livre-arbítrio, essa questão é complexa. É complexo e cada um tem que refletir sobre isso daí, né? Quem que está escolhendo o quê, né? É por isso que é, dentro daquilo que chama Karma Yoga, né, é a ação, você não se identifica com a ação, você faz toda a entrega para Brahman, para Deus, né, e segue, né, e segue, e segue o fluxo, aquilo que vem você faz, mas não se identifica mais, né, você não é você que está fazendo, né, você é o instrumento daquilo que tá acontecendo, né. Talvez não seja muito fácil de entender isso, mas é isso, você é instrumento. E está ali fazendo também, mas a tua mente tá conectada com o divino, né? E o corpo faz o que tem que fazer, né? Os corpos, né? O corpo que eu falo é todos os corpos, a mente, corpo etérico, emocional, está ali fazendo o que tem que fazer e você tá sendo, quer dizer, você, né? Você como consciência, né? É que fica estranho falar você se não. Então, eu sempre tomo cuidado de estar retomando essa ideia, né? Você, como consciência e existência, como um Jiva Atma, uma alma encarnada, está ali presente, né? Como consciência e os corpos fazendo as coisas que ele tem que fazer. Perguntas? Eu tenho, Pai Zé. Bem-vindo. Perguntas são bem-vindas. Diga. Pensando dentro de uma situação, num trabalho, seja Umbanda ou seja qual for, onde o médium incorporado vai prestar o auxílio para um assistido, em relação, sei lá, uma dor, uma queixa, uma cura, algo que seja voltado para a cura daquele assistido. O médium incorporado, aonde entra a consciência? Nesse livre-arbítrio, onde eu não sou o corpo, mas eu estou incorporado, estou com uma entidade. Essa consciência onde tem o livre-arbítrio. Putz, eu acho que eu não entendi sua pergunta. Eu, Tipo assim, eu não compreendi a pergunta. Entendeu? Eu entendi palavra por palavra, mas não entendi a dúvida, entendeu? Aonde que eu está a dúvida? existe eu, Alex, e Tá. existe a minha consciência. Então, se eu não me identifico com o corpo, a consciência está fazendo a ação, conforme foi falado no Não, é o texto. contrário. O corpo está fazendo ação. Está fazendo a ação de acordo com a consciência. Então, mas a consciência, então, mas espera aí. Aquilo que eu falei é em relação assim, ó. Você tem o grande espírito, Deus. Tudo está acontecendo dentro dessa consciência cósmica que é Deus manifestado, o Brahman, né? Eu estou usando o termo Brahman porque nós estamos dentro de uma filosofia vedântica, né? Certo. Então, por isso o termo. E que também é um bom termo, um bom nome também. Então, tudo isso está acontecendo dentro dele. A partir do momento que a minha consciência estou pleno,
Então, tudo que eu estou fazendo é os corpos que estão fazendo, entendeu? Eu, como consciência plena, estou fazendo nada. É os corpos que estão fazendo. Todos esses corpos egóicos dentro desse mundo egóico que está fazendo e agindo e interagindo. Essa é a compreensão. É por isso que eu falei, eu não entendi a sua dúvida em relação ao médium. Não, é que aí eu acabei, então, entrando com uma terceira figura, né? No caso, a consciência, Brahman, o Alex, o corpo físico, e aí uma entidade. Tá, Mas aí a entidade faz parte de Brahman, agora não... tudo, tudo, não tem É, um átomo, não tem uma partícula atômica que não seja ele, não é parte, que não seja ele, né? não é. Brahman, o Olorum, Agora eu né? mesmo me entendi. É que não seja essa consciência cósmica. Talvez o termo consciência cósmica fica mais fácil para a mente entender, né? Essa consciência Uhum. que é o todo, que é tudo e está em tudo, né? Que é o todo, né? E está em tudo. Que eu acabei entrando numa linha de pergunta, de raciocínio, como três, né? O Alex físico, o eu superior e uma entidade. Sim, Entendeu? não, mas não está É, errado. São três, é um conjunto. Não, o Alex físico, o corpo do Alex, né? Então, o corpo aqui, o corpo que eu estou habitando. então, o corpo está aqui, esse corpo está aqui, esse corpo é neutro, o corpo físico é neutro. Como é que o pessoal fala, o Ramana fala, é insensível em relação ao quê? Que sem consciência ele não faz nada, ele vai ficar parado, se não der alimentação, ele vai cair. Né? É simples assim, esse é o corpo físico. Então, corpo físico ele está sendo utilizado pela consciência, Alex, pela alma, né? Não o corpo físico, utilizado pela mente, né? A consciência utiliza o corpo mental do Alex que utiliza esse corpo, que é tudo junto, está tudo interligado. Tá? Aí uma entidade, né, um espírito, um trabalhador, seja lá o nome que queira dar, que vai estar acoprando, né, ele vai estar acoprando a essa mente sua, né? A mente sua, a não Certo. ser que seja uma possessão. Uma possessão é não, aí a tua consciência é separada do corpo, entre aspas, né? É afastada e essa entidade toma conta do corpo, mas isso é possessão, né? Isso não é trabalho mediúnico, está possuído, literalmente. Então, isso é uma coisa. Está falando de um guia. Então, o que que esse guia faz? Esse guia, minha visão, né? Lembra bem, mas é uma visão válida, né? De mais de 35 anos trabalhando, né? O guia, ele se conecta, né? Através de vias, de chakras, etc., tem outras coisas, né? Determinados canais, vamos falar assim, determinados plug, né? Determinados lugarzinhos que ele põe o USB ali no corpo etérico, no corpo mental, ele faz essa conexão, ele faz essa acropagem, né? Não é que ele entra dentro de você, é uma consciência, ele está no corpo sutil, ele se acropa, né? Mentalmente, faz um link. A partir daquele link, está você como consciência, né? O guia, o ser espiritual, que também é consciência. Então, são duas consciências utilizando o mesmo corpo naquele momento. Cada um Ah, com as suas responsabilidades. Entendeu? O não, corpo, o corpo é inerte. O corpo é inerte. Né? O corpo era isso que não eu queria resolve entender, por que si só. naquele momento de prestar o auxílio para o assistido, se essa consciência sairia para o guia fazer esse trabalho, mas não. Então, eles juntos fazem esse processo. Nessa acoplagem, eles Noventa e nove utilizam. por cento, né? Hoje, raramente eu vejo uma incorporação que a consciência do médium se ausentou totalmente, né? É por isso que é chamado estado de transe, né? É um estado expandido de consciência, né? Estado modificado de consciência. Por isso, porque você permite que uma outra consciência trabalhe junto ao mesmo tempo. Por isso que é médio, por isso que tem desenvolvimento, por isso que tem todo um processo para que aquilo aconteça de uma forma saudável,
né, benéfica, tanto para o médium quanto para a pessoa com a qual ele vai prestar serviço, né? Vai dar assistência, serviço, é prestação de serviço espiritual, serviço altruísta. Então, estão Entendi. os dois ao mesmo tempo ali. Raramente você vai perder a consciência total, né? É por isso que eu falei, se você perdeu a consciência, se você está totalmente inconsciente, então aquilo não é uma incorporação, aquilo é uma possessão, né? A tua consciência permanece. É que o que que geralmente acontece, que talvez isso seja importante explicar aqui, que a maioria aqui é médium, né? É que a pessoa não está acostumada em estados diferentes de consciência, está sempre acostumado no estado de vigília. Então, quando acontece o estado de transe mediúnico, aí ela se percebe aqui. Então é como se ela tivesse, né? É como se ela tivesse largado o corpo, mas não está largado o corpo, não está, não, né? Porque um médium bem treinado, ele retoma o corpo dele a hora que ele quiser, seja lá quem for que tiver com ele, entendeu? Pelo poder da vontade. Por quê? Ele tem a primazia de todos os links, está ligado na própria consciência dele. Retoma o corpo dele a hora que ele quiser. Agora, você está trabalhando com uma outra consciência. Não sei se eu respondi, nem sei se era essa a dúvida também. Não, era essa a dúvida mesmo, se na hora de prestar o auxílio para o assistido, se por acaso a consciência sairia para que a entidade, naquele momento, somente a entidade efetuasse aquele trabalho para cura ou por que fosse. Mas não, é os dois linkados que trabalham. Pode até acontecer em momentos raros, pode, mas a tua consciência vai estar ali. Você pode, é que você pode estar tão expandido que você não percebe. É isso que é a questão. Não tem como, não tem como. A tua consciência tem que estar nos corpos, entendeu? Ou vai estar no corpo astral, ou vai estar no corpo físico ou no corpo mental. Ela não tem como sair desses corpos. A não ser que Entendi. ela já transcendeu tudo, né? Aí é outro estágio, mas não no estado de transe mediúnico. Ela tem que estar ali. É que a pessoa, por falta de treino e por falta também de conhecimento ou de recursos, né? Recursos que eu falo de saber como que acontece todos os meandros e todos os processos, ela pensa que está fora e deixou para o guia. Mas simplesmente ela vai estar num outro nível de consciência. Ou está no corpo astral, a consciência foi para o corpo astral e esse corpo astral que ela está, ela não, quando ela está no corpo astral, ela não tem memória, entendeu? Não é que ela não tem consciência, isso é uma coisa importante também. Todos nós temos consciência no corpo astral, porque nós estamos existindo aonde, se você existe no corpo astral, você tem consciência no corpo astral. Não tem como você não ter consciência no corpo astral ou em qualquer um dos outros corpos que você está existindo, mesmo no corpo profundo. No mesmo corpo profundo é bom. Essa eu gostei. Eu já estou criando nome aqui. Mesmo no estado de sono profundo, você está consciente. Mas você fala, mas eu estou consciente, mas eu não me lembro. Você está existindo. Se você está existindo, você tem consciência. Sempre. Consciência e existência existem juntos. Não pode, não é separado. Não tem como separar existência e consciência. Então o que você não tem é o que você tem consciência, mas você naquele exato momento que você está em qualquer um desses corpos, você tem consciência. O que você é inconsciente é de que você tem um corpo físico lá deitado ou que o guia tá utilizando. Pode acontecer, entendeu? Ou que você tá lá no sono profundo e não lembra. Pelo aquele estado ali, né? Você está consciente também daquele estado, só que você não tem consciência que tem um corpo físico, que tem um corpo astral e que tem um corpo mental. Às vezes você está no corpo astral, mas não tem consciência que tem um físico etérico, nem um mental e nem uma alma.
Então, todos os trabalhos de alinhamento é isso, é para que você esteja no corpo astral e tenha consciência que tem um físico, que tem uma alma, está no corpo mental, tem consciência dos outros corpos. E às vezes também acontece de não. Às vezes você tem consciência que está lá, tem consciência que está o corpo, mas todos os seus sistemas, a hora que você retorna, não permite você ter a memória do que você teve naquele corpo astral. A memória fica retida lá, vamos dizer, entre aspas, no cérebro astral, né? Entre aspas, né? Ficaria retida naquele arquivo do astral ou do mental. Não sei se eu consegui explicar. Entendi perfeitamente, pai. Então, tá bom. Gratidão. Tá, então tá bom. Então, por hoje deu que já deu nossa hora aqui no. Já deu nossa hora. Mas boa aula, bom. Aula não, né? Bom estudos, né? Bom estudo para nós. Sempre é importante o estudo. Gratidão pela presença, né? Todos. Carla, dá um sorriso, Carla. Alegrias a todos. Boa noite aí. Então, quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para o encerramento. Então, deixa eu passar para um som de músico. Grande Espírito, grande amor, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, maestrinas da sabedoria de todas as eras, de todas as raças. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê, alegrias.